Bem-vindo a mais um Mistério da Meia-Noite, e também ao quadro SCP. No vídeo de hoje vamos chegar a um marco. Chegaremos ao SCP-200. Nunca pensei que uma série chegaria tão longe. Então se tá gostando da série, deixe seu like para ajudar a gente. Se inscreva e compartilhe para seu amigo fã desse assunto e assim vai ajudar nosso canal a crescer. Então vamos ao vídeo. SCP-191. A criança ciborgue, classe do objeto. Seguro. SCP-191 é uma criança humana do sexo feminino, com idade estimada entre 8 e 10 anos. Ela foi vítima de uma série de cirurgias experimentais realizadas pelo falecido Dr. Dados Expurgados. Era um cientista obcecado em transformar seres vivos em híbridos biotecnológicos. Hoje, SCP-191 é uma mistura perturbadora de carne e máquina. Aproximadamente 80% da metade esquerda do seu rosto e crânio foram substituídos por um sistema complexo de receptores e transmissores que captam e enviam sinais através de todo o espectro eletromagnético, desde simples ondas de rádio até raios gama. Ela enxerga e ouve em frequências que nenhum humano poderia perceber. Sua mandíbula, dentes e laringe foram removidos, impossibilitando a fala. Em vez disso, SCP-191 respira de forma acelerada quando está perturbada. O único som que ainda consegue emitir, o esôfago, foi redirecionado para a nuca, onde há um tubo de alimentação, e sua traqueia conecta-se diretamente a uma unidade de filtragem de ar. O braço direito abriga um utensílio mecânico de interface. Dentro dele, há conectores de diversos tipos USB, Ethernet, FireWire e até outros que não correspondem a nenhuma tecnologia conhecida. Para acessá-los, basta puxar a pele do braço, como se fosse uma manga. Um microprocessador de 24 núcleos foi implantado diretamente em seu cérebro. Ele traduz todos os dados recebidos pelos componentes artificiais, permitindo que SCP-191 se conecte a sistemas digitais sem precisar de uma interface externa. Ela literalmente pensa em código. Cabo de fibra óptica percorre seu sistema nervoso, e embora isso lhe permita processar informações com precisão assustadora, o procedimento destruiu parte de seu tronco cerebral e cerebelo, comprometendo sua coordenação motora. Sua mão direita e perna direita também são artificiais, feitas de aço, fibra de carbono e um polímero desconhecido. O tecido vivo que ainda resta é sensível a infecções, e ela sente pouco ou nenhuma dor nesses membros. Cirurgias posteriores aliviaram parte do sofrimento, mas SCP-191 ainda precisa de antibióticos e analgésicos constantes. O sistema circulatório foi substituído por mecanismos mecânicos que, em teoria, permitem reiniciar as funções vitais mesmo após a morte. Os cientistas da Fundação acreditam que esse era um experimento para criar uma forma de imortalidade mecânica. Seu sistema digestivo foi totalmente reconstruído. Ela não pode comer comida comum. Qualquer alimento sólido seria fatal. Em vez disso, recebe nutrientes líquidos por tubos, e seus dejetos são excretados como uma gosma cinza espessa composta de substâncias desconhecidas. O sistema reprodutivo foi removido para liberar espaço interno, de acordo com as anotações do Dr. Isso afetou seu equilíbrio hormonal, e a Fundação ainda avalia se é seguro administrar terapia de reposição. Além dessas, mais de 15 modificações de propósito desconhecido foram identificadas, o que sugere que a SCP-191 não foi criada com um objetivo específico, mas usada como cobaia para testar limites da biotecnologia e integração homem-máquina. Durante a operação que recuperou a SCP-191, o laboratório do doutor foi destruído. Ele morreu no confronto, e a criança foi a única sobrevivente entre várias outras vítimas. Todos os documentos de pesquisa foram queimados, restando apenas um caderno com anotações vagas sobre um suposto propósito maior, sem possibilidade de reconstrução completa e contendo tecnologia muito avançada para ser exposta ao público. SCP-191 foi classificada e mantida sob contenção na Fundação. Apesar de tudo, ela ainda mantém consciência humana, um ser inocente preso dentro de um corpo que nunca deveria existir. Agora imagine tudo que essa criança passou para ter virado esse máquina humana. Certeza que é um destino que ninguém quer. SCP-192. Raio-X, que reescreve corpo, classe do objeto. Seguro. SCP-192 é um tubo de raio-x modificado, o principal componente de uma antiga máquina médica de diagnóstico. À primeira vista, parece um equipamento comum de hospital, mas seu comportamento é tudo menos normal. A máquina completa,
designada como SCP-192-A1, começou a ser usada em exames clínicos pouco tempo após sua fabricação. No entanto, qualquer imagem tirada com SCP-192 dentro do aparelho modifica fisicamente o corpo da pessoa examinada, de forma idêntica ao que aparece na imagem final. Em outras palavras, o raio-x cria a realidade que mostra. Se a radiografia indicar uma fratura, o osso se quebra. Se o exame mostrar um tumor, ele surge. Mas se a imagem aparecer limpa, sem doenças ou ferimentos, o indivíduo é curado instantaneamente, ou seja, é 8 ou 80. Essas mudanças ocorrem poucos segundos após o exame, sem dor aparente, mas com efeitos reais e permanentes. Nenhuma explicação científica foi capaz de justificar o fenômeno, nem mesmo os próprios pesquisadores da Fundação. O tubo de raio-x, SCP-192, emite uma radiação intensa e contínua, muito acima do nível seguro para seres humanos. Essa radiação é gerada mesmo quando o aparelho está desligado ou desconectado da energia elétrica. As teorias atuais indicam que o cátodo do tubo foi construído com materiais anômalos, responsáveis por essa emissão constante. Curiosamente, a máquina a qual o tubo foi acoplado, SCP-192-A1, absorve toda essa radiação, funcionando como uma espécie de barreira natural. Nenhum exame dos materiais da máquina indicou nada de fora do comum, o que torna o comportamento ainda mais misterioso. Com o tempo, o revestimento protetor de SCP-192-A1 começou a enfraquecer, provavelmente por causa dos testes realizados. Isso levou à necessidade de uma operação de realocação e construção de uma réplica segura, chamada SCP-192-F, mantida atualmente pela Fundação em um sítio isolado. O descobrimento de SCP-192 aconteceu de forma acidental. Um agente infiltrado da Fundação, o Dr. Dados Expurgados, estava em missão quando presenciou os efeitos anômalos durante um exame médico rotineiro em um hospital civil. Ele notificou a Fundação imediatamente. Após a contenção, os funcionários civis envolvidos receberam amnésticos de classe A, e a sala com o equipamento foi completamente isolada. Desde então, SCP-192 é considerado um dos objetos mais perigosos de uso médico da Fundação. Seu funcionamento mistura tecnologia comum com uma força que parece alterar a própria realidade física. O que começou como um simples equipamento de diagnóstico se tornou uma máquina capaz de reescrever corpos humanos, e talvez até a própria vida. E aí? Agora a máquina de raios-x comum não parece tão perturbadora, não é? SCP-193. A caixa de lenços viva, classe do objeto. Seguro. À primeira vista, SCP-193 parece apenas uma caixa comum de lenços faciais de uma marca popular. Nada chamaria atenção, até você olhar de perto. Nas dobras inferiores da caixa, há uma estrutura interna anormalmente complexa, onde vive um invertebrado de corpo mole desconhecido pela ciência. Análises genéticas indicam que essa criatura pertence ao filo dos moluscos, o mesmo grupo de caracóis e lulas, mas não há nada igual registrado na natureza. O que parece ser o papelão da caixa é, na verdade, uma concha biológica altamente especializada, criada e mantida pelo próprio organismo. Essa concha pode se reparar sozinha, é resistente ao fogo e à deterioração, mas não é indestrutível. O mais curioso é que o ser vivo dentro da caixa produz continuamente fragmentos do próprio corpo, entre 1 e 5 por dia. Esses fragmentos, chamados de instâncias SCP-193-A02, são forçados para fora da concha e secam instantaneamente, ganhando a aparência perfeita de um lenço de papel. Na verdade, não há nada de papel neles, são feitos de quitina e proteínas, os mesmos materiais usados por moluscos para formar conchas e tecidos orgânicos. Como a criatura consegue gerar matéria suficiente para criar e manter a caixa e os lenços ainda é um mistério. Ela produz muito mais biomassa do que seria possível para seu tamanho e estrutura. O verdadeiro perigo surge quando alguém usa um desses lenços. Ao entrar em contato com o nariz, os olhos ou a boca, o lenço libera entre 3 e 5 gramas de um gás incolor e inodoro, designado SCP-193-A03. Esse gás afeta diretamente o sistema respiratório, aumentando a produção de muco em até 800%. Ou seja, quanto mais a pessoa se assoa, mais o corpo produz muco, a famosa meleca de nariz, o que leva à necessidade de usar ainda mais lenços e vira então um ciclo vicioso. Com o uso contínuo, os efeitos se tornam permanentes. Cerca de 70% das cobaias desenvolvem uma disfunção crônica nas glândulas mucosas,
resultando em pneumonia, inflamações respiratórias e, em casos extremos, asfixia por excesso de muco. Em 10% dos casos, ocorre o oposto. O sistema mucoso é completamente destruído, deixando o corpo incapaz de produzir muco algum. Esses indivíduos acabam extremamente vulneráveis a infecções e danos pulmonares fatais. SCP-193-A01, portanto, é um organismo parasita disfarçado de objeto cotidiano, uma armadilha perfeita. Sua aparência inocente esconde um ciclo biológico que transforma um gesto banal, como limpar o nariz, em um processo de autodestruição lenta e inevitável. Sinceramente, pessoas com rinites como eu, iria de arrasta para cima mais rápido. Toda hora já usamos lenço. Imagine dessa forma então. Quero nem pensar. SCP-194. O barco vermelho, classe do objeto. Seguro e de acordo com SCP-194-Z, é euclídeo. No site da Fundação, fica mudando de acordo. Atualmente está como um barco vermelho que acomoda 2 pessoas. Mas também pode estar como uma bola ou um cavalete. Porém, o objeto atualmente designado SCP-194 está contido em um mausoléu de concreto localizado em um cemitério de Nova Orleans, cuja localização está incluída no arquivo anexo 194-LOCA. O mausoléu deve ser verificado quanto a danos ou deterioração uma vez a cada 30 dias. Quaisquer efeitos de reestruturação da realidade de SCP-194 que pareçam impactar o espaço fora dele devem ser relatados à equipe de contenção. Devido aos efeitos de SCP-194-Z sobre a designação SCP-194, a documentação atuante de SCP-194-Z é apresentada na forma de vários adendos à designação de SCP-194 atuante. Todas as classificações secundárias devem ser atribuídas em ordem alfabética reversa, por isso está como Z e não a letra A, e todos os adendos devem ser designados alfabeticamente, em vez de numericamente. Por exemplo, Adendo 194-A. Isso evita conflito com a documentação aplicada à designação SCP-194. Apesar das mudanças à designação de SCP-194, os adendos 194.A e 194.C descrevem a verdadeira natureza de SCP-194-Z e permanecerão inalterados independentemente de outras edições. Adendo 194°C. SCP-194-Z refere-se a um fenômeno envolvendo a designação SCP-194. Vários objetos são atribuídos à designação SCP-194 em vários momentos, fazendo com que o arquivo SCP-194 seja alterado com base no objeto afetado. Apenas um objeto pode ser atribuído ao espaço de SCP-194 por vez, causando pequenas alterações retroativas para suportar a contenção de cada objeto sob a custódia da Fundação. Notavelmente, a maioria dos objetos afetados atribuídos à designação SCP-194 são de natureza não anômala. Complexo, não é? SCP-195. Uísque medicinal, classe do objeto. Euclídeo. SCP-195 é um uísque medicinal anômalo, vendido por 2 comerciantes ambulantes no sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil. Documentos históricos indicam que o produto era voltado principalmente para caçadores de escravos, sendo promovido como uma bebida capaz de estimular a mente e aumentar a percepção. Os efeitos reais, porém, eram muito mais sombrios. Após o consumo, SCP-195 age como um uísque comum por alguns minutos, mas logo o indivíduo começa a experimentar aumento extremo dos sentidos. A visão, o olfato, tato e paladar se tornam intensos, quase sobre-humanos. Esse estado de hipersensibilidade vem acompanhado de perda total de controle emocional e impulsos violentos, além de uma resposta instintiva de luta ou fuga extremamente acentuada. Testes da Fundação mostraram que, sob o efeito da bebida, cobaias humanas exibiam comportamentos brutais e prazer em atos de violência, chegando a mutilar outros voluntários apenas pela sensação do ato. Uma verdadeira bebida que te transforma em um psicopata. Esse padrão foi o bastante para encerrar todos os experimentos adicionais. Quando o efeito passa, os consumidores parecem voltar ao normal, mas apenas temporariamente. Dentro de algumas semanas, eles começam a sofrer fadiga intensa e um tédio profundo, seguido por sintomas físicos devastadores. Exames de imagem revelam o surgimento de úlceras internas no estômago e pulmões, que continuam a se espalhar até a morte. A pele e os músculos também começam a se degradar lentamente,
principalmente nas áreas de maior movimento, até o corpo entrar em colapso completo. SCP-195 foi redescoberto em tempos modernos, quando um garoto encontrou garrafas antigas em uma casa histórica do Alabama. Seu pai, um historiador local, acabou sofrendo os mesmos efeitos mortais, levando a fundação a investigar o local. Lá, foram encontradas várias garrafas originais do uísque medicinal guardadas em uma caixa antiga. Os vendedores originais, segundo registros da época, foram enforcados por métodos diabólicos, após suas misturas causarem surtos violentos e mortes inexplicáveis nas comunidades do Sul. Em poucas palavras, o SCP-195 é uma bebida amaldiçoada, um elixir antigo criado para dar poder e prazer, mas que, no fim, destrói corpo e mente de quem o consome. SCP-196. Paradoxo temporal. Classe do objeto: Euclídeo Iketer. SCP-196 é um homem afro-americano de meia idade, aparentemente comum, sem poderes, sem mutações, e com um QI normal de 109. Ele come, dorme e pensa como qualquer pessoa. À primeira vista, nada nele indica algo fora do normal, até que a Fundação percebeu um detalhe impossível. Em 2000 dados expurgados, SCP-196 simplesmente apareceu dentro de uma das instalações da Fundação, alegando ter sido recrutado em 2010. Dados expurgados como um classe D para testes com outro SCP. O problema? Ele estava no passado. Quando a equipe investigou, descobriu que mesmo o homem, muito mais velho, já havia sido morto décadas antes, em 1960, e dados expurgados durante uma invasão à Fundação. Os testes genéticos confirmaram. Era o mesmo indivíduo, apenas em idades diferentes. Ou seja, SCP-196 é um viajante temporal acidental, preso em um loop no qual ele precisa, inevitavelmente, voltar no tempo e morrer no ataque que já aconteceu. Isso cria um paradoxo. Se ele morrer agora, o futuro não poderá ocorrer, mas se ele não morrer, a linha do tempo pode se colapsar. Por isso, a Fundação o mantém vivo sob vigilância constante, impedindo qualquer contato com seu eu mais jovem, apesar de não ter habilidades anômalas. SCP-196 é tratado como classe Euclídeo Iketer, pois sua mera existência pode destruir toda a continuidade temporal da realidade. SCP-197. O Jardim Vivo, classe do objeto: seguro. SCP-197 é uma antiga estufa localizada em dados expurgados, hoje completamente abandonada. À primeira vista, parece apenas um viveiro comum, mas qualquer planta que cresça dentro de suas paredes de vidro ganha vida, consciência e até personalidade, parecendo Plantas vs Zumbi. Dentro de SCP-197, flores e árvores se tornam seres sencientes. Elas pensam, falam e até se movem, mesmo sem músculos, nervos ou órgãos sensoriais. Além disso, crescem mais rápido, vivem mais e permanecem em constante floração, mesmo espécies que só desabrocham por algumas horas. Quando removidas da estufa, as plantas perdem essa consciência, voltando a ser vegetais comuns. Mas, ao retornarem, recuperam a mesma mente e personalidade que tinham antes, lembrando perfeitamente de tudo. O mais curioso é que essas plantas inteligentes não demonstram apego à própria consciência. Muitas delas aceitam tranquilamente voltar ao estado natural, como se entenderem que nasceram apenas para existir, não para pensar. Durante os experimentos da Fundação, foi notado que todas as plantas animadas demonstravam carinho e empatia, até mesmo as carnívoras. Por isso, o SCP-197 acabou sendo usado como uma forma de terapia para agentes traumatizados, que descreviam o contato com as plantas como algo curador e relaxante. Sob o comando do Dr. Kingsley, algumas dessas plantas foram distribuídas à população local. O resultado foi surpreendente. A criminalidade caiu, o humor das pessoas melhorou, e a comunidade prosperou. Quando o projeto foi encerrado e a estufa foi selada, tudo voltou a decair. A hipótese final de Kingsley era simples, mas fascinante. O SCP-197 não apenas dava vida às plantas, ele criou uma simbiose emocional entre o ambiente e a humanidade, nutrindo o melhor lado de quem o cercava. Essa é para você que ama a natureza. Imagina conversar com uma planta e ela responder. Isso faz tudo ficar interessante e único. SCP-198. Copo da Morte, classe do objeto: Euclídeo. SCP-198 é um recipiente mutável. Ele pode assumir a forma de qualquer copo, garrafa ou caneca. Já foi uma garrafa de cerveja,
um copo de isopor, uma lata de refrigerante e até uma caneca de café. Independentemente da aparência, seu comportamento é sempre o mesmo. Quando uma pessoa segura SCP-198, ele se liga imediatamente à mão do portador, causando uma dor intensa e queimante. Essa ligação é permanente, e nenhuma tentativa, nem mesmo amputação, conseguiu separá-los. Ferimentos abaixo do pulso se curam instantaneamente, como se o objeto impedisse qualquer dano que o afastasse. Logo após a ligação, qualquer líquido dentro do recipiente desaparece, e SCP-198 começa a se encher por conta própria com fluidos corporais do próprio portador, sangue, saliva, bile, urina e até substâncias não identificadas. Cada pessoa gera um tipo diferente de líquido, mas o efeito é sempre o mesmo. O corpo começa a desidratar e definhar rapidamente. A única forma de sobreviver é beber o conteúdo do SCP, o que prolonga a vida por mais algumas horas, à custa de um ciclo grotesco e desesperador. Mesmo assim, todos acabam morrendo de exaustão ou repulsa, porque imagina beber seus próprios fluidos corporais. Após a morte, o objeto se solta e geralmente desaparece, reaparecendo em outro local próximo com uma nova forma e um novo alvo. SCP-198 foi descoberto em um bunker na Alemanha, cercado por corpos extremamente desidratados. Um agente da fundação, ao tocar uma simples garrafa de água no local, acabou se tornando a próxima vítima, agarrado a um copo cheio de fluidos humanos e completamente fora de si. Desde então, ninguém tem permissão de entrar em sua área de contenção com qualquer tipo de bebida ou recipiente. SCP-199. A samambaia que fala do céu, classe do objeto. Euclídeo. SCP-199 é uma espécie de samambaia anômala da família Hymenophilaceae, semelhante às samambaias membranosas comuns, mas muito mais resistente. Ela sobrevive em praticamente qualquer ambiente, desde fábricas poluídas até o topo de prédios, e seus rizomas conseguem se fixar em quase toda a superfície sólida. O que torna SCP-199 verdadeiramente estranho são as estruturas que ela cria, pequenas bexigas gasosas de cerca de 10 centímetros, chamadas SCP-199-A2. Essas bexigas se desprendem da planta, cheias de hidrogênio, e começam a flutuar lentamente até atingirem cerca de 1,6 km de altitude. Lá em cima, algo incomum acontece. Enquanto amadurecem, as SCP-199-A2 passam a emitir sinais de rádio misteriosos, designados SCP-199-A3. Os sinais consistem em uma voz masculina, aguda e falante de mandarim, que transmite o que parecem ser relatórios de análise status, como se as próprias plantas estivessem observando o mundo e relatando o que vem. E o detalhe mais perturbador: nenhum desses balões possui alto-falante, transmissor ou qualquer estrutura física capaz de produzir som. Eles são, por dentro, completamente vazios. Quando amadurecem totalmente, as bexigas explodem. Na maioria das vezes, nada acontece, mas em raros casos, sementes são liberadas e dão origem a novas samambaias SCP-199, permitindo que a espécie continue se espalhando. Essas plantas parecem amar a poluição, crescendo com força em áreas industriais e cidades superpovoadas. Elas são imunes à maioria dos pesticidas e hoje são encontradas em metrópoles como Pequim, Tóquio, Nova York e Los Angeles. O SCP-199 foi descoberto após moradores de Xi'an, na China, relatarem balões flutuantes colidindo com prédios e interferindo em rádios locais. Desde então, cientistas da Fundação vêm tentando entender como uma simples samambaia é capaz de emitir transmissões do céu e, mais importante, para quem exatamente ela está falando. SCP-200. O garoto na crisálida, classe do objeto. Euclídeo. SCP-200 é uma enorme crisálida medindo cerca de 1,7 metro de comprimento, fixada sobre uma cama Queen-size. Sua superfície é marrom, áspera e composta por várias camadas de seda orgânica, tecida de forma complexa e unida por uma substância biológica desconhecida. Dentro dessa estrutura repousa um garoto humano de 13 anos, ou pelo menos, o que restou dele. Antes de se selar por completo, ele media 1,52 metros e pesava quase 170 kg. Em data expurgada, sem qualquer explicação, o garoto começou a produzir seda por conta própria, isolando-se completamente dentro de seu casulo como um inseto. Desde então, nenhum som foi ouvido vindo de dentro. Exames de ultrassom não detectam qualquer corpo sólido, apenas um fluido viscoso que, ao ser analisado,
Contém o mesmo DNA da criança. O que quer que esteja lá dentro não é mais humano. A substância usada para unir as camadas da crisálida também carrega o mesmo material genético, sugerindo que o próprio corpo do menino foi utilizado na formação do invólucro. SCP-200 permanece imóvel e aparentemente inofensivo, embora pesquisadores já tenham relatado pequenos espasmos e movimentos internos quando a crisálida é tocada ou exposta a sons altos. A natureza do que está se desenvolvendo dentro dela, se ainda é a criança, ou algo completamente novo, permanece um mistério. É isso por hoje, galera, espero que tenham gostado. Esse vídeo demorou um pouco mais que o normal, mas acontece. Deixe seu like, assista a playlist caso tenha gostado e é isso.